Olá, alunos! Essa é a aula do módulo 4, em que nós trabalhamos o tema de urbanização, relacionando ao desenvolvimento nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, ou seja, os países subdesenvolvidos. O primeiro ponto fundamental a entendermos é entender o que é urbanização. Esse conceito de urbanização é um pouco complexo, pois cada país ele tem um desenvolvimento diferente e, portanto, esse conceito não consegue abranger de forma geral. Mas é fundamental pensarmos a partir da urbanização pela cidade. O que também esse conceito de cidade ela tem diversos problemas. Para muitos, a cidade ela é fundamentada com uma infraestrutura, assim como também existem certas atividades relacionadas à área da cidade, né? Mas de forma geral nós podemos entender assim. Vamos seguir o raciocínio. Primeiro, nós temos que pensar que numa área urbana ela é maioria de população urbana. Essa população urbana que terá então atividades relacionadas à cidade. Outro ponto é a expansão da cidade, o crescimento dessas áreas então com população urbana, com infraestrutura e com determinadas atividades. A relação também da urbanização é com o aumento da ampliação de infraestrutura urbana, tais como transporte, limpeza pública, a luz, água e esgoto, que são atividades essenciais. Assim como também tem a relação do predomínio de atividades não agrícolas ou de atividades não primárias. Lembrando, né, que primário é relativo à produção agrícola, que pode ser agricultura, pecuária, extrativismo, e o secundário é a indústria, onde há transformação, de forma geral, de um produto ou uma produção linear. E o terciário é a relação de serviços e comércio, né? Aliás, lembrando que no secundário, a indústria também tem a construção civil, que é aliada com o setor secundário. Mas, enfim, onde há, então, as produções não agrícolas, é onde nós temos a noção de que é uma área urbanizada. E um fator primordial à expansão da urbanização, ou seja, a expansão das áreas urbanas, é relativo à industrialização, que no Brasil, por exemplo, e em muitos países, é esse fator que vai ser responsável pela urbanização. Por exemplo, em São Paulo, nós tivemos o processo de industrialização como um fator predominante para o crescimento. Observe agora em 1930 que no Brasil a expansão urbana ela vai aumentar. Outro momento de crescimento da cidade urbana data-se num período próximo a 1970, em que nós teremos esse crescimento 1000 vezes maior. Esses momentos que mostram o vídeo são relacionados a essa expansão urbana, que se deu por vários fatores, principalmente relacionado ao crescimento da industrialização, que já era comum em São Paulo, mas em 1930, principalmente, ele vai crescer muito mais. Depois começará a ter um crescimento dessa cidade e também o êxodo rural, que isso vai fortalecer então essa expansão da cidade. E evidente essa relação será muito mais impulsionada com os avanços que nós vamos ter a partir dos anos 90 e evidente a partir de 2000. A urbanização em São Paulo, ela não foi igualitária. Em muitas regiões, o crescimento foi desordenado, tendo áreas muito bem desenvolvidas no requisito urbano, tendo toda a infraestrutura,
e as condições para o pleno desenvolvimento social, enquanto outras regiões houve a falta desse acesso a serviços. Aqui nós temos o conceito de macrocefalia, que é um conceito importante para entender, que é o crescimento desordenado da cidade. Enquanto o conceito de aglomerado subnormal, ele é o termo que o IBGE usa hoje relacionado às favelas, ou aquilo que nós chamamos de autoconstrução, pois o termo favela é muito pejorativo e, portanto, a gente acaba utilizando nos termos mais próximos à realidade de aglomerado subnormal, quando não existe aquela infraestrutura básica de uma cidade. Mas também não podemos considerar ela como rural. Nos casos, essas regiões que nós vemos aqui, nós vemos os tijolos à vista, são considerados como autoconstrução ou aglomerado subnormal, que seria feito então de formas mais precárias possíveis. Aqui nós temos os CDHUs, que são construções básicas de prédios, enquanto na imagem ao fundo nós vemos os prédios mais luxuosos. Essa imagem aqui mostra essa macrocefalia, esse crescimento desordenado em que ele vai se dar de uma forma extremamente desigual, não pensada e com diversas consequências, que nós conhecemos como a falta de saneamento básico, a precariedade, a violência, o tráfico e a dificuldade de deslocamento de trabalho, que vai ser enorme, e entre outros. Aqui embaixo, essa imagem é clássica, provavelmente vocês viram essa imagem nos livros didáticos, que representa a desigualdade urbana em uma área rica, com grande desenvolvimento econômico, tendo um prédio luxuoso com quadra de tênis, piscina, enquanto do outro lado a favela, a Paraisópolis. Essa imagem, retirada na região do Morumbi, um bairro nobre, evidencia esse contraste. E bem ao próximo a esse bairro rico de São Paulo, nós temos a maior favela do Brasil, Paraisópolis. E aqui essa outra imagem, Paraisópolis, como nós podemos ver, que é tudo construído de forma irregular, uma casa virada para o outro lado. Isso então dificulta o acesso às pessoas na região. Isso dificulta também a vida das pessoas. E essa urbanização, ela terá efeitos diferentes também nos países. Antes de entrar nesse mérito, é importante destacar que em 2014 nós conseguimos superar a quantidade de população urbana sobre a população rural. Isso quer dizer, então, que a urbanização atingiu seu ponto máximo e, no futuro, essa urbanização terá muito mais expansão. E, evidente, os problemas urbanos serão muito mais comuns e com muito mais intensidade. E é fundamental, então, destacar que a urbanização ela se dá com muito mais intensidade nos países subdesenvolvidos, em que eles estão tendo um crescimento rápido e cheio de problemas. Para entender essas diferenças de como se deu a urbanização, tem esse resumo para vocês. Vou começar do lado esquerdo a leitura. Nos países desenvolvidos, nós tivemos então uma industrialização avançada, ou seja, ela respeitou as etapas produtivas, desenvolvendo então toda a infraestrutura necessária para a industrialização. Sendo que a indústria ela tem vários tipos, desde a mais simples, com a produção de roupas, desde a mais complexa, que é a produção tecnológica. No caso, os países envolvidos são eles que são os donos e detentores das tecnologias. E além disso, ela foi lenta e gradual. A urbanização ela foi avançada, tendo sistema de transporte e de comunicação eficientes. As redes urbanas tornaram-se densas e articuladas. Em outro momento eu vou explicar o que é uma rede urbana. E aqui nós temos uma imagem de Nova York mostrando
o perfil da cidade e os prédios grandes. Já os países subdesenvolvidos, eles tiveram então uma industrialização tardia ou até são países de economia primária. A industrialização tardia é relacionado aos países como o Brasil, em que eles tiveram essa indústria muito tarde. O Brasil, por exemplo, teve em 1930 a grande expansão da industrialização, enquanto os países como a Inglaterra tiveram desde o século XVIII. A urbanização nos países desenvolvidos foi rápida e incompleta, tendo sistema de transporte e de comunicação deficientes. As redes urbanas são desarticuladas e as cidades são dispersas, tendo, portanto, a maior segregação socioespacial. Nessa imagem, que eu vou mostrar uma outra depois, ela mostra então umas áreas muito pobres e algumas áreas de prédio. É um contraste grande e as ruas ainda não são pavimentadas. De forma geral, nós podemos resumir que o espaço desenvolvido ele é mais articulado. Ele tem então uma formalidade, ele tem todos os serviços atribuídos. Já o espaço fragmentado é aquele espaço com essa maior segregação socioespacial, com maior diferença entre as regiões. Para reforçar a ideia de como a urbanização do futuro será preocupante, eu coloquei alguns gráficos para representar esse assunto. Nós temos aqui que 60% da população mundial viverá nas cidades em 2030. Em 2013, ela está 50%. Lembrando que 2014 foi quando superou essa quantidade a 54%. 80% desse crescimento urbano nos próximos 20 anos será na África e na Ásia, justamente as regiões onde tem maiores índices de pobreza, de desigualdade social. Lembrando também que são as regiões onde tem maior quantidade de população. E essas regiões serão extremamente populosas. Então, a urbanização nessas regiões se dá pelo crescimento da população, que isso então vai desencadear uma necessidade de melhores infraestrutura. O problema é que eles não têm essa infraestrutura e é evidente então será precária a situação que as pessoas viverão nessa região. E se compararmos a quantidade de cidades com maior crescimento no PIB, ou seja, aquelas que na teoria têm melhores condições urbanas, tem mais infraestrutura, nós temos um dado assustador. Nós temos apenas a representação dessas 600 cidades, 20% da população mundial. Em comparação, as cidades chamadas megacidades, que têm mais de 10 milhões de habitantes, que se concentram nos países subdesenvolvidos, elas vão aumentar de 20 para 37 em 2025, sendo que nessa maioria desses países que vão ter são justamente nos países africanos e asiáticos. Nessas condições, então, percebemos que o crescimento da urbanização será 1000 vezes maior nos países subdesenvolvidos. E nesses países subdesenvolvidos, a condição de vida será precária, enquanto nos países desenvolvidos, nós temos então cidades com muito PIB tendo pouca população. O restante da população vai viver então em cidades com uma infraestrutura muito precária. E para encerrar os dados, nós temos aqui uma informação dos custos de infraestrutura global para manter o ritmo da urbanização, que são estimados em 41 trilhões entre 2005 e 2030. 1 bilhão de pessoas vivem atualmente em favelas na cidade. Se as medidas de combate à pobreza urbana forem suficientes, esse número pode dobrar então até 2030. Ou seja, aqui mostra que o custo da urbanização vai dobrar
até 2030, aumentando, portanto, a pobreza mundial. E exemplos dessa desigualdade, elas podem ser registradas em fotografias, conforme nós já vimos. Nós temos o caso desse sul-africano, John Miller, em que ele fará retratos da desigualdade socioespacial através de drones, como foi registrado nessa imagem, em Santa Fé, no México. Essa também é a mesma imagem. Isso mostra muito contraste dessa infraestrutura em uma região mais rica contra uma região mais pobre. Nesse lado, nós também conseguimos ver onde que está a região mais pobre e onde nós temos um desenvolvimento mais rico. Esse contraste nós podemos pensar também nas regiões de condomínios fechados, em que mostra então uma alta valorização e um estilo de vida baseado numa ideia mais americanizada, que não tenham portões, cercas e que teria, na teoria, maior tranquilidade. Agora nós começamos a abordar os conceitos importantes da urbanização. O primeiro conceito fundamental é o de rede urbana, cujo conceito é definido como análise da infraestrutura que articula as cidades, como transporte e comunicação. A rede urbana, ela permite a ocorrência dos fluxos, como de pessoas ou de produtos. As viagens de ônibus de uma cidade a outra, por exemplo, podem ser consideradas como parte desse fluxo. As compras que realizamos em sites, por exemplo, e são entregadas por Sedex, são também uma forma dessa ocorrência de fluxos também. Nessa imagem, no canto inferior esquerdo de vocês, nós temos a representação de uma rede urbana, que nós percebemos cada elemento, em que esses aqui indicam cidade e essas metrópoles. Aqui mostra o fluxo de pessoas nessa linha preta, enquanto o vermelho é o fluxo de bens e capitais. E repare como cada cidade ela tem então uma influência com uma cidade. E repare que a metrópole ela tem muito mais influência do que uma região chamada capital regional. Mas o que é uma metrópole? É aquela que exerce influência sobre o espaço geográfico. Geralmente ela vai ter um grau de dinamismo maior e pode ainda ter níveis de metrópole, como metrópole regional, nacional e a maior, que é a global. Ou seja, se pensarmos no nosso caso, nossa região, nós temos Presidente Prudente como uma região que acaba exercendo uma influência na nossa região. Porém, ela não pode ser enquadrada como metrópole, pois ela acaba perdendo essa influência para cidades maiores. Conforme nós vemos nessa imagem, nós temos aqui no estado de São Paulo o que nós chamamos de metrópole nacional, em que nós temos aqui então em vermelho São Paulo. E olha só como o fluxo de ligações é muito relacionado com São Paulo. E aí percebemos também que existem outras cidades com maior dinamismo. De São José do Rio Preto até outras cidades também relacionadas. Nessa imagem que nós vemos aqui, nós temos aqui o fluxo e a interligação das redes urbanas. Reparem como aqui na região sudeste ela acaba abordando muito maior interligação. Outra região que também tem bastante dinamismo, várias áreas com grande influência com suas metrópoles, é a região sul. Não é à toa que esta região sudeste mais sul será chamada de região concentrada, através
do pensamento do Milton Santos, que em outro momento nós falaremos melhor, que é uma região que tem muito meio técnico-científico informacional. Guarda esse nome por enquanto. E compare agora com a região Nordeste. Compare com a região Centro-Oeste. Compare com a região Norte. Vejam como essas regiões não têm em todo seu território uma mesma intensidade urbana. E isso tem a ver então com essa rede urbana. E um assunto relativo à rede urbana é a chamada hierarquia urbana, ou seja, onde nós temos um desenvolvimento relacionado a influências diferentes. E essas influências, elas mudaram ao longo do tempo. Nós temos aqui uma representação do esquema clássico tradicional das hierarquias urbanas, tendo uma metrópole nacional, seguida por uma metrópole regional, depois regional, e cidade local e a vila. Enquanto, atualmente, a partir da década de 70 e tornando-se mais intensa atualmente, nós temos o esquema clássico atual, que nós temos então uma influência diferente, em que nós temos uma metrópole nacional tendo relações com outras regiões. Reparem como aqui ele é muito mais rígido, esse esquema, enquanto no atual ele é mais flexível. A metrópole nacional se relaciona com a cidade local, enquanto a nacional também com a regional. E reparem também que a local continua com a regional e também tem relações com a metrópole regional. Então, uma cidade não depende da outra. E antigamente era muito mais difícil essas relações. E essa hierarquia urbana, então, ela indica a qualidade e a quantidade de serviços. Quanto uma metrópole nacional for mais relacionada, ela vai ter maior qualidade e quantidade de serviços. Também vai ter mais infraestrutura de transporte e comunicação. E também vai ter diferentes poderes de polarização das cidades. Ou seja, ela vai ter diferentes espécies de atividades econômicas e sociais. Enfim, serão bem distintas. O segundo termo que nós temos é a cidade global, que ela quer dizer a relação da influência que uma cidade vai ter em âmbito mundial, como, por exemplo, serviços, finanças e desenvolvimento técnico-científico e informacional. Essa palavrinha aqui vai aparecer muito para vocês, e ela significa melhores desenvolvimentos. São aquelas regiões que são extremamente tecnológicas, que tentam uma abordagem bem diferente. Quais são as cidades que nós temos como relação de cidades globais? São aquelas que nós conhecemos de cabeça, que nós conhecemos muitas vezes por ver em filmes, por ver em músicas, por vermos em qualquer local. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil duas cidades globais, São Paulo e Rio de Janeiro, que muitos estrangeiros vão conhecer. O Rio de Janeiro, pelas praias maravilhosas e por demais fatores, e São Paulo, conhecido como potência econômica. Muita gente, por exemplo, considera São Paulo, acha São Paulo como capital brasileira. Assim como a gente for pensar, qual é a capital dos Estados Unidos? Muitos vão, de forma errônea, citar Nova York, pois Nova York é uma cidade potência econômica. Ou até, alguns até podem citar Los Angeles, que é uma cidade conhecida, um equivalente ao nosso Rio de Janeiro, pelo seu desenvolvimento mais cultural. Enfim, nós temos vários países que são reconhecidos mundialmente, como Londres, Moscou, Paris, Cairo e assim por diante. Então, são cidades que têm uma influência em âmbito mundial. O nosso terceiro conceito é o de região metropolitana, que é uma atribuição das relações entre a metrópole e outras cidades, outros municípios. Ela é definida como um conjunto de municípios contíguos e integrados, ou seja, eles são contínuos, eles têm uma continuação, no sentido de que eles têm uma integração dos serviços públicos e de infraestrutura comum. No caso da imagem que nós estamos vendo aqui, em laranja,
essa parte alaranjada do mapa, nós temos a cidade de São Paulo. Essa área roxa é a área de expansão urbana. É uma área que cresceu de forma conjunta, que conurbou. E aqui nós temos os transportes, rodovias, entre outros. Muitas dessas cidades que fazem parte da chamada Grande São Paulo, elas têm uma necessidade, uma dependência da região de São Paulo. Muito transporte sai de regiões e vão para outras. Por exemplo, eu sou de Taboão da Serra e essa região ela tem então muito ônibus que vêm dessas regiões e vão até o centro de São Paulo. Assim também como cruzam para outras regiões. Todo o transporte ele é atribuído justamente a necessidade de ir ao centro de São Paulo ou às demais regiões mais ligadas à metrópole de São Paulo. Portanto, são cidades que cresceram tão juntos e tão dependentes da metrópole que essa região metropolitana ela vai ter uma interligação. Isso é feito através de leis. Então, uma definição de uma região metropolitana ele foi criado no Brasil em 1970 e o Brasil atualmente tem 57 regiões metropolitanas. E como exemplo do que nós falamos, Grande São Paulo é esse termo que nós usamos de região metropolitana, em que eles vão ter então uma infraestrutura muito próxima, pois como são cidades que têm uma necessidade, uma dependência, eles têm que ser pensados juntos em todos os sentidos. Então, transporte, comunicação e as demais partes também, assim como políticas públicas, legislação municipal e assim por diante. Vamos para o quarto conceito, chamado de megacidades. A definição de megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Esse aqui é o único conceito que é utilizado a quantidade de população como definição. Geralmente, os conceitos atribuem a fatores mais qualitativos, ou seja, a qualidade, as influências de determinados fatores, como infraestrutura. Já as megacidades são relacionados, então, por conta da ONU, que é ela que vai determinar isso. É uma forma de contabilizar essas cidades com grande quantidade de população. Nos países subdesenvolvidos, é onde é mais comum, nós temos os seguintes países que são mais conhecidos: México, Brasil, Índia, China, Nigéria e Egito. O Brasil, o São Paulo e o Rio de Janeiro são exemplos de megacidades, mas também temos outros exemplos relacionados a essas megacidades. Já em países desenvolvidos, é menos comum ter essa quantidade de megacidades. No caso, só citei dois exemplos: Tóquio, no Japão, e Nova York, nos Estados Unidos. Mas também outras têm essa megacidade. Vamos agora observar 5 mapas mostrando o crescimento de megacidades. Em 1950, nós tínhamos apenas 2 megacidades. Uma nos Estados Unidos, Nova York, e a outra, Tóquio, no Japão. Em 20 anos, aumentou uma megacidade apenas, que foi no Japão. Depois nós vamos ver os nomes dessas megacidades, tá? Depois de 20 anos, saltou o número de 3 para 10 megacidades. E repare nesse círculo da região asiática, como esse número vai aumentar em 20 anos, o número de 10 para 23 megacidades. E reparem que nesse círculo a quantidade de megacidades que aumentaram. Isso aqui na região asiática. Em 2030, essa projeção nos mostra que de 23 megacidades em 2010, nós teremos então 40 megacidades. E olhem como esse número aumentou principalmente naquele círculo vermelho, que é a região asiática. E aqui nós temos a lista dos países e as cidades que tiveram então megacidades. Não precisa decorar quais são essas megacidades, mas justamente entender que essas megacidades elas podem ser impactantes, lembrando que nos países desenvolvidos
o desenvolvimento urbano ele vai ser muito positivo. Então, nos países como Estados Unidos e Japão, não há um problema com essa megacidade. Já para os países subdesenvolvidos, como na África e na Ásia, aí sim será um problema. O nosso quinto conceito é chamado de conurbação, que é o conceito primordial para entender também essa expansão urbana. Ele significa o crescimento contínuo, no sentido, né, do crescimento das áreas como prédios, como estradas e toda a infraestrutura que tem relacionado ao desenvolvimento das cidades. E isso está atribuído, então, ao crescimento de duas ou mais cidades, formando um único aglomerado urbano. Nós temos como exemplo a região do ABC e a própria cidade de São Paulo, que ela foi se desenvolvendo, como nós vimos no vídeo, a partir de um centro e tendo um crescimento periférico, que depois ele vai se expandindo cada vez mais. A região do ABC, como Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano. Também chamamos de região ABCD, pois Diadema também vai ser incorporado. Então, São Bernardo, Santo André, São Caetano e Diadema são esses exemplos de crescimento por conurbação. E aqui nós temos um outro exemplo relacionado a uma área conurbada, uma área urbana A, uma área B. Essa área no meio seria não urbanizada. A área da conurbação seria então a expansão da área A mais da área B. Essa área rachurada, a intersecção, seria então a chamada área conurbada. De outra forma, entender é como se nós saímos de uma cidade A e quando fôssemos para a cidade B, a gente nem iria reparar que saímos da cidade. Ou seja, nós não vimos uma placa de bem-vindo a tal cidade, pois as cidades então tiveram uma infraestrutura muito próximas. Isso é muito comum nas regiões metropolitanas. Já na nossa região interior, é um pouco mais difícil entendermos isso. Afinal, a gente não tem muito dessas áreas conurbadas. Álvares Machado, por exemplo, ainda tem áreas não urbanizadas e é possível ver ainda essa dimensão. Mas já em São Paulo já é mais fácil percebermos isso. E o sexto conceito é chamado megalópole, que é uma conurbação de várias metrópoles ou até de uma região metropolitana, formando uma extensa e gigante área urbanizada. Nós temos como exemplo de megalópole nos Estados Unidos Boston até Washington, que são essas regiões que primeiramente foram ocupadas na colonização. O segundo exemplo, São Diego até São Francisco, relacionada à área 2, e a terceira área, Chicago até Pittsburgh, que fica nessa região. Essas áreas, então, acabam juntando várias metrópoles nessa extensão e gigante área urbanizada. No Japão, nós temos a região de Tóquio, Nagoya, que acabam sendo então essa grande mancha de urbanização. E na Inglaterra, nós temos o caso dessa região destacada no mapa como uma região com grande extensão urbana. E no Brasil nós temos São Paulo e Rio de Janeiro, que a sua área acaba sendo conurbada, formando então uma gigantesca área urbanizada, conforme nós veremos a imagem a seguir. Aqui nós mostramos então uma fotografia à noite relacionando a área de São Paulo e Rio de Janeiro, mostrando então a vastidão que nós temos no Brasil de uma desigualdade de urbanização, em que os pontos destacados aqui são as regiões metropolitanas, e olha só como a região de São Paulo ela é muito mais iluminada à noite. Ampliando a imagem, nós vemos então a extensão dessas áreas de conurbação.
e conseguimos ver uma ligação com o Rio de Janeiro. Então, essa é uma área considerada por muitos como megalópole. Mas se compararmos as megalópolis dos países desenvolvidos, elas são muito mais urbanizadas. Aqui nessa imagem de baixo nós vemos o traçado do transporte das regiões que têm aproximação dessa chamada então megalópole. O sétimo conceito traz sobre uma macro, ou seja, uma grande metrópole, que seria então a relação de São Paulo com Campinas. Se observarmos na imagem, nós temos aqui então a dimensão da área urbana e vemos como a região metropolitana de Campinas ela acaba sendo muito próxima e ter uma infraestrutura com São Paulo. Essa região, São Paulo e Campinas, eles têm 65 municípios e 22 milhões de habitantes. A classificação, então, de uma macrometrópole é quando se tem a união de uma metrópole a uma grande cidade, no caso, a metrópole de São Paulo e a cidade de Campinas. Essa outra imagem no canto inferior direito mostra a região de Campinas e temos aqui a região de São Paulo, como elas são muito próximas e elas têm uma influência enorme. Toda a região ela está ligada uma com a outra, então essa macrometrópole mostra muito essa expansão urbana que vem então conurbando diversas regiões, cheio de desigualdades. E por fim, nós temos o conceito de gentrificação, que é um conceito muito importante na atualidade. Ele é um conceito que diz revitalização do espaço urbano, mas associado à expulsão da população de baixa renda. Ela busca, então, fazer uma mudança do perfil social de uma localidade, ou seja, uma região que ela tinha uma função, ela acaba se alterando com o tempo. Por exemplo, um galpão de indústria torna-se depois um local de comércio ou serviços. Ou um local de comércio e serviços torna-se uma casa, que está representada nessa imagem. Nós vamos ver aqui uma velha indústria, que depois ela vai se tornar então um estúdio de fotografia ou de quadros, e depois vai ser um clube, um café, e depois vai ser uma casa, moradia. Portanto, nós vimos que ela mudou diferentes funções. E essa região ela vai ter então uma revitalização do espaço urbano, que seria então uma modernização dela. Só que a intenção dela é trazer um maior poder aquisitivo. Então, é uma revitalização que busca fazer uma modernização. E isso associado à expulsão da população de baixa renda, por conta da valorização que vai ter esse espaço urbano. E isso, então, gera um aumento dos aluguéis e, consequentemente, leva então as pessoas que não têm condições de pagar o aluguel mais caro, uma infraestrutura mais cara e serviços caros, busca então outras regiões. Enfim, essa foi a aula nossa sobre urbanização. Na próxima aula nós veremos sobre a industrialização no Brasil, que é um assunto relacionado com a nossa urbanização.